aí, justamente, nessa questão de gravação, que é algo que aqui na rádio, né? Quando eu comecei a trabalhar, o pessoal, não, tem que aumentar aqui o grave, o agudo e tal. Eu falo, cara, nossa grande massa aqui, meu amigo, porra, não tem nem grave e agudo. É, duas caixinhas de som ali, assim, é igual, pô, mal ou bem, assim, eu tinha, aí no Brasil eu tinha um Volvo, né, e, pô, o Volvo tem um sistema de som, né, aquele Harman Kardon, que você muda, que você bota sala de ópera, um negócio, pô, que é incrível. E aí eu cheguei aqui, pô, peguei um audiozinho aqui, que tem um sisteminha normal e tal, assim, eu falei, pô, que merda, parece que eu tô com LR aqui dentro do carro, assim, aquele outro, pô, tava dentro lá da sala de Botem, não sei o que, da Suécia, tal. Você acha que essa questão do áudio, ele realmente fica para quem aprecia, ou você acha que com o tempo, como toda tecnologia, ela tende a se baratear e e chegar na grande massa com essa qualidade? Cara, ela já se barateou, assim, inacreditavelmente. Hoje, cara, por exemplo, se a pessoa chega e fala, eu quero comprar um fone. Eu não vou recomendar a pessoa comprar um fone de R$1.000. Isso eu vou indicar para quem realmente, assim, tem um interesse maior. Se a pessoa simplesmente quer um fone, cara, existem... Os dois que eu indiquei, né, que são muito baratinhos, né, o Lenovo GM2 Pro e o KZ-DC Pro, cara, para 90% das pessoas, você não precisa de nada além disso. E mais do que isso, quando eu entrei no hobby, lá em 2008, 2009, esse KZ de R$30, tá? Eu já paguei mais de $1.000 por fone que tem uma qualidade pior que esse KZ, em termos de qualidade de som. Isso evoluiu horrores. É absurda a diferença. Então, isso já foi muito barateado. Assim, e hoje você consegue fones super acessíveis, que tem uma qualidade de som assim, sensacional, que vão ser mais do que o suficiente para muita gente. Então, assim, isso já aconteceu. Eu acho que as próximas coisas são de tecnologia, né? É você melhorar ainda mais, né? Por causa toda essa coisa de HRF, de neutralidade. Mas aí a gente já está indo nas minúcias, né? Eu acho que, assim, já rolou uma evolução muito forte nos últimos, 10 anos. Tá. E falando um pouquinho de atualidades, que, como você sabe, o YouTube nos pede, essa atual tarifaço, né? Em relação a Cuba, em relação a produtos, né, de áudio, e eu vi que agora no seu canal você também faz alguns outros reviews, né, não só áudio. O quanto você acha que isso pode impactar no Brasil de maneira geral? E em relação a Cuba, que você mesmo falou, né, que tem que importar, né, muitas peças, qual o impacto que você acha que isso pode e vai gerar? Cara, a questão é que isso dá uma bagunçada no mercado global, né? Mais do que algo direto. Assim, a gente não exporta, então, assim, pra gente, o tarifaço não vai impactar. A gente não compra nenhuma peça dos Estados Unidos especificamente hoje, comprava antigamente. Então, assim, se o Brasil eventualmente resolver retaliar, o que não parece que vai ser o caso, a gente também não seria afetado por isso, porque isso bagunça o mercado, né? A gente está vivendo um momento de instabilidade muito grande, assim, global, né? Primeiro, pandemia, que obviamente degringolou tudo. E depois uma série de coisas, né? Tipo, guerra na Ucrânia. Aí você teve lá, os embargos em cima da Huawei, e aí a China passou a produzir chip, a incerteza em cima de Taiwan, que felizmente não aconteceu, mas assim, depois que Putin invadiu a Ucrânia, teve assim, cara, e será que a China vai pegar isso como oportunidade para ir lá em Taiwan? E aí o que vai acontecer com o mercado de semicondutor global? Então, assim, a gente tá o gordinho lá não fala se é si, né? Ele fala quando, né? Exatamente. O gordinho lá, ele nunca fala se, ele só fala quando eu invadir. Para ele não tem dúvida. A gente está vivendo um momento muito esquisito, assim, no mundo, né? No mundo. Mas eu acho que, assim, um dos maiores impactos para o hobby de música e áudio, na verdade, aqui, né? Pelo menos para a galera um pouco mais entusiasta, foi o Remessa Conforme, aqui no Brasil mesmo. O que é isso? Desculpa. O Remessa Conforme? Cara, foi um programa que o governo atual implementou para regulamentar as encomendas que chegavam de AliExpress e tudo mais, que chegavam muitas vezes de impostos. Aí eles o tal das blusinhas da Shein, né? Lá. Isso aí que, assim, destruiu o hobby para muita gente, assim, que você fez produtos literalmente dobrarem de valor, né? Assim, foi feito para, em tese, beneficiar marcas como a minha, como a Cuba. Só que eu sou profundamente contra uma medida como essa. Por quê? Quem paga a conta é o consumidor.
eu acho que, assim, a gente, como empresa, vive um cenário inacreditavelmente desfavorável. O Brasil é um país hostil para o empreendedorismo. É idiota a gente pagar mais de 100% de imposto em cima de insumos que não tem produção nacional, que não tem uma indústria desenvolvida o suficiente, né, para produzir insumos que a gente usa. Então, o que eu importo porque eu não tenho alternativa, e ainda assim é mais de 100% de imposto, né? Aí tem as coisas também, mil exemplos, né, da hostilidade do Brasil para o empreendedorismo. Mas o ponto o Remessa Conforme foi implementado como depois de um lobby de varejistas, né? Teve lá o cara da Avan, a Magazine Luiza, o Alexandre Stoviak da Multi e tal. Desde o governo de Bolsonaro, eles já estavam pressionando para isso. E com o governo do PT, eles de fato levaram isso a cabo, introduziram a remessa conforme. Mas eu acho absurdo, porque você joga isso nas costas do consumidor. Eu, como fabricante nacional, eu acho que eu tenho que lutar para melhorar o meu. Então, assim, reduz o meu imposto, sabe? Me deixa mais competitivo, né? Não é ele reverte esse imposto depois na sua venda aqui. Claro, né? Ele importa a matéria-prima mais barato e ganha, né, depois no produto final, que é onde realmente se tem a margem, que é os Estados Unidos, né? Ele compra lá toda a ferramenta e vende o iPhone com a maior margem do que todo mundo, né? Exato. Não, e outra, é aquilo. Cara, se eu tenho menos imposto, se eu tenho uma condição mais favorável para crescer, eu cresço mais. Se eu cresço mais, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu pago mais o quê? Eu pago mais imposto, cara. Então, assim, e é imposto sobre consumo, né? Que é profundamente injusto, né? Em termos sociais. Enfim, a gente vive uma loucura aqui no Brasil. E, para mim, o Remessa Conforme foi um dos exemplos disso. Assim, é uma coisa que beneficia a Cuba, mas que eu acho absurdo, né? Porque beneficia a Cuba às custas do consumidor, que agora não pode mais comprar o fone lá do AliExpress sem pagar o dobro do que ele paga, né? É um para ele e um para o governo, sabe? Então, assim, eu acho que não é por aí. Eu quero que eu tenha condições melhores de brigar com grandes empresas, né? De desenvolver. A gente é a única fabricante brasileira de headphone. Só tem a gente fazendo isso aqui. E, assim, eu entendo por que só tem a gente, né? Vivendo isso na pele, eu falo, cara, realmente, assim, é meio loucura isso, mas, cara, é isso. Eu quero, e a gente vê também que você não tem tanto uma mentalidade legal. Não vou entrar nessa, mas assim, a gente já teve N situações assim, de desembaraço na Receita Federal, assim, que é absurdo. A gente fica 100% refém do fiscal e existe uma síndrome de pequeno poder muito forte, assim, cara. A gente já passou por situações realmente assim, inacreditáveis para liberar mercadoria. A gente faz tudo absolutamente certinho. E você sente que você não tem ali do fiscal, por exemplo, uma coisa assim, uma marca nacional de fone, que legal, só tem a gente deve incentivar. Não, tipo, para a Receita você é a presunção da culpa, você é culpado até que se prova inocente. Então, se o cara encrenca uma coisa ali, bicho, a gente na última liberação tem que pagar mais de 1000 páginas. 1000 páginas de documentos, de comprovação, de coisas, para o negócio tá tudo certo, sabe? Então, assim, enfim. Enquanto isso, tá passando, meu irmão, o resto todo. Enquanto tá perdendo tempo com essas 1000 páginas aí, tá passando um monte de coisa. E assim, e aí você já falou um pouco, né? Mas era a minha última pergunta que eu costumo fazer aqui, né? Assim, tem que querer muito, né? Num país onde eu brinco que assim, até onde vamos fazer pro cara desistir? Bota mais um imposto para ele não ter a empresa e na reunião do Copom aumenta mais um pouquinho a Selic, 15% para ele mandar todo mundo embora e deixar o dinheiro ali parado. Eu falo assim, parece uma piada, né? Assim, vem sempre um imposto a mais e aí aumenta. Você fala, cara, assim, até onde está valendo essa conta, né? Até onde, quanto que vale essa brincadeira hoje? É tanto? 15%, não tem uma dor de cabeça, não tem um processo trabalhista, não tem uma insegurança jurídica, não tem um fiscal, meu irmão, querendo encher o saco. Então, assim, é realmente o que você falou, né? Tem que querer. Porque se botar na ponta do lápis, fazem de tudo para essa conta não fechar, né? É um sistema muito, muito, muito desafiador, né? A reforma tributária, em tese, é extremamente positiva, necessária, mas já está sendo descaracterizada, né? Porque, enfim, é difícil falar desse assunto, né? Porque mexe em temas delicados, mas, assim, a gente vive uma realidade difícil no Brasil. Assim, isso não é do governo atual, não é do governo anterior, isso é desde sempre, né? Isso é a maneira como as coisas funcionam aqui no Brasil. E é isso, a gente é pouco competitivo, a gente está num cenário, assim, realmente muito hostil, muito difícil, sabe? Tem coisa, né? O Brasil, ele te pune por crescer, assim. A gente, na época que a gente era do Simples, a gente pagava
acho que estava em 14% de imposto. Quando a gente virou lucro real, ele salta para 33%, assim, do dia para a noite. Então, assim, olha que loucura. Você tem uma empresa que fatura dá 400 mil por mês, 450 mil, que aí está assim. Quando você salta para o lucro real, a tua empresa que, digamos, dava 10% de lucro, se você fatura 10 mil a mais por mês, você passa do limite do simples, você vai para o lucro real ou presumido. E aí você vai para o 33%, por exemplo, aquela sua empresa cresceu, ou seja, ao invés de 450, fatura 460 mil, só que ao invés de dar 10% de lucro, dá tipo 20% de prejuízo, do dia para a noite, entendeu? Então, aí você tem que buscar coisa, aí você tem, estados que têm benefício fiscal de ICMS, então, a gente abriu uma distribuição no Espírito Santo para poder baixar o ICMS e reduzir um pouco. Aí, cara, tem a possibilidade de a gente desmembrar a empresa, porque como eu sou indústria e comércio, eu pago o IPI, que é uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida, né? Que é um imposto a mais para quem produz, né? Olha que loucura. Se um supermercado vende uma bola de queijo fechada, ele paga o ICMS, PIS, COFINS, isso aqui. Se ele fatia o queijo, tem um imposto a mais, que é o IPI, porque aquele produto virou industrializado ali naquele momento. Uhum. Se eu compro um fone da China e revendo, eu não pago o IPI. Se eu produzo um fone, eu pago um imposto a mais. Gera emprego para toda a indústria nacional. Movimento, eu pago imposto a mais, né? Que é uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida. Enfim, só que como eu sou indústria e comércio, eu pago o IPI em cima do preço para o consumidor. Então, assim, faz sentido que a gente abra um outro CNPJ, divida a empresa entre uma empresa de indústria e uma outra empresa de comércio, para que eu pague o preço de IPI em cima de um preço mais próximo do custo de produção. Só que eu tenho que provar que isso não é uma manobra fiscal e que não existe interdependência entre as empresas e que existe um ganho de eficiência. Olha o tempo que eu perco pensando nessas coisas, pensando em como me defender de um cenário que é coisa. A gente. Última coisa rápida, que é um negócio que não, por favor. Pra você ter uma noção, né, de coisas que a gente passa aqui de importação. A gente já teve um lote de cabos do fone, que era um lote de 2.000 cabos. 1.000 era o cabo do disco Lite na época, que era um cabo que não tem microfone, controle remoto, nada, é só um cabo. Os outros 1.000 era do disco clássico, que tem o microfone e controle remoto no cabo, né? Aquele estilo mais clássico, né? Uhum. Aí chegou na fiscalização, foi para canal vermelho. Aí o fiscal falou, não, o NCM tá errado. O NCM que a gente usa é um NCM de cabos, porque é um cabo, né? Eu sei de cor, é 85444200. Cabos, fios munidos ou não de peças de conexão para transmissão de tensão não superior a 100 volts. Essa é a descrição do NCM. O que aquele produto é. Aí o fiscal vira e fala, não, o NCM tá errado, isso aqui não é um cabo não, isso aqui é um microfone. Ele tem um microfone, mas ele é um cabo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma filmadora? É uma câmera fotográfica? Claro. É um celular, mas tem uma câmera fotográfica. Não, o NCM tá errado, tá aqui uma multa, tá aqui a diferença de alíquota. Aí mandamos despachar de lá, ele levou um fone. Olha só, tá aqui o fone, você pluga aqui, é um cabo. Se eu pego este item e pergunto para qualquer ser humano na história da humanidade, o que é isto aqui? Vai falar um cabo. Para o fiscal era um microfone. Aí, vai e vem toda hora e tal, uma hora eu falo, tá bom, vou acatar o que você tá falando, mas só 1.000, né? Porque os outros 1.000 nem microfone tem. Aí chega a resposta do fiscal. Não. Para vocês aprenderem a classificar corretamente, eu vou classificar os 2.000 como microfone. Tá aqui a taxa, tá aqui a multa. Então o que a gente vive é isso, cara. Entendeu? Então ele resolveu mudar a lei. Ele fez a lei da cabeça dele. Ele resolveu que era assim e acabou. Isso é normal. Isso é normal, isso é comum. É comum. Então, assim, eu falo que mexer com importação, cara, é roleta russa. Assim, você nunca sabe o que vai acontecer. É absolutamente imprevisível. Aí, se eu classifico o microfone, eu te dou 100% de certeza que seria questão de tempo até numa próxima importação o fiscal olhar e falar, NCM tá errado, isso aqui não é microfone, não, isso aqui é um cabo. E eu não ia ter o que fazer, entendeu? Então, e cara, se tu liga para um cara que faz na sacanagem, isso chega na porta da tua casa sem CM, sem porra nenhuma, mas querendo fazer o certinho é a dificuldade do caramba. É impressionante. Mas o sistema é ruim. Assim, é igual, por exemplo, né? Não tem relação direta de certa parte, né? Eu gosto muito de carro antigo, né? E aí no Brasil, né? Porra, importava peça e tal. E aí tem a opção, né? De mandar no site, né? FedEx, tal, FedEx, DHL, e Correios. Você pede pela DHL, o cara vem com a maquininha do cartão, você pagar o imposto ali, etc. Tudo lindo. Aí, cada vez eu testei eu falei, deixa eu ver, né, para saber qual é melhor. Às vezes eu pedi pelos Correios. Eles mandaram o e-mail. Tentamos entregar, não tivemos sucesso. Eu falei, ok, aonde posso ir buscar? Demorou, já mandamos de volta. Falei, mas vocês mandaram e-mail hoje.
Putz. Assim, cara, é brincadeira. Como que a empresa de fora vem, consegue trazer na porta da tua casa a maquininha para você pagar o imposto, e os caras que fazem isso há 100 anos dentro do país, ele manda um e-mail, já mandou de volta a mercadoria. Eu vou até te falar assim, eu vou meio contra a corrente, assim, eu defendo os Correios às vezes, porque eu acho que os Correios já passaram por momentos muito ruins, mas eu acho que hoje eles estão muito bons, sabia? Eu acho que acontece problemas, claro. A gente, inclusive na Cuba, a gente usa os Correios, cara, como solução completa de logística. Tipo, a gente tem um centro de distribuição no Espírito Santo que é uma unidade dos Correios, se chama Log Mais. Cara, funciona assim maravilhosamente bem. Hoje em dia, com o próprio remessa conforme, tem essa até uma consequência até positiva. Cara, coisa de AliExpress eu estou recebendo em uma semana, assim, pelos Correios mesmo. Agora eles têm lá o portal Meu Importador, que ele lista encomenda, você paga na hora por Pix, por boleto e tal. Mas assim, é como você falou, não foi sempre assim. Eu já tive momentos assim muito ruins com os Correios, mas eu acho que hoje deu uma boa melhorada, cara. Deu uma boa melhorada. Eu tô há 2 anos aqui, né? Então já tem um tempinho, né? Pode ser que tenham dado uma atualizada, né? Pode ser. Hoje eu acho que tá bom, cara. Dá merda de vez em quando, mas no geral eu acho que tá bom.